agradecer muito à minha Ordem dos Advogados, ao Conselho Regional de Lisboa, na pessoa do Dr. Luís Alves, que de facto é o motor destas iniciativas e que eu tenho a sorte de tratar por amigo, não é? De ser meu amigo, agradecer-lhe imenso e dizer depois que é um gosto estar aqui ao lado do professor Miguel Assis Raimundo, com quem eu aprendo todos os dias nestas matérias. E ainda para mais tenho o gosto também de tratar por amigo e de ser amigo e, portanto, é um gosto de facto estar aqui neste painel, é verdadeiramente um prazer e digo com toda a sinceridade. Bom, o tema que eu aqui trago é sobre o suprimento de irregularidade das propostas. Eu vou tentar ser breve, não é? O auditório é formado por juristas, vou tentar, não é? É uma obrigação aqui de meios e não de resultado, para que depois haja aqui a possibilidade de colocar em questões. E vamos falar essencialmente, se tiver aí o diploma, do novo artigo 72 do Código. Se quiserem abrir, se quiserem, para nos centrarmos todos nesta discussão. E em particular do seu novo número 3. 72, número 3. Bom, contextualizar então esta questão. O preâmbulo do Decreto-Lei 111-B, no fundo, arruma as diferentes alterações introduzidas ao Código em 3 gavetas, 3 grandes gavetas, o que me parece uma boa arrumação. No fundo, o preâmbulo anuncia que nós vamos introduzir alterações para transpor as diretivas, para depois simplificar, desburocratizar e flexibilizar, e depois também introduz um conjunto de medidas de boa administração, boa gestão pública e medidas de transparência. Ora bem, esta questão do suprimento de irregularidades das propostas surge arrumada nas medidas de simplificação, desburocratização e flexibilização. Esta arrumação parece-me bem. Saber se efetivamente estas medidas atingem os objetivos, isto é outra questão. Saber se exatamente o legislador foi fiel quando disse que a arrumação era esta, também é outra questão. Por exemplo, estava a ouvir o professor Miguel Assis Raimundo a falar sobre as consultas preliminares que são indicadas como medidas de transparência e boa gestão pública, e é verdade, mas são transposição de diretivas também. E, portanto, esta arrumação nem sempre é estanque, como é óbvio. E então estamos no âmbito destas medidas de simplificação, desburocratização e flexibilização. E eu gostava de começar a amassar-vos sobre o contexto desta norma, porque eu acho que é importante nós percebermos porque é que esta norma surge, não é? No fundo, porque é que ela aqui está, este novo número 3, esta nova temática. Em primeiro lugar, começar por dizer uma coisa que é óbvia, não é? Que o Sr. de La Palice diria sem dificuldade, que é os procedimentos de contratação pública sempre foram marcados pelo quê? Por uma nota de rigor formal. E isso veio-se acentuando ao longo dos tempos, o que é natural. Uma coisa era lançar um procedimento simples, uma arrematação em asta pública, de braço levantado, outra coisa é lançar procedimentos para a formação de contratos cada vez mais complexos, em que eu peço muita documentação aos concorrentes, em que os contratos são difíceis, são complexos de montar e depois de executar. E isto implica graus de formalismo crescentes. Não é? E depois há aqui uma nota que é, talvez, alguma ingenuidade nossa. Pensámos que a entrada da contratação pública na era eletrónica, que se calhar iria inverter este caminho. Bom, iríamos entrar aqui num período de menor formalismo, porque as coisas agora vão na plataforma, porque agora acabou o ato público do concurso, não é? Muitos de nós, vejo pelas caras, muitos de nós participámos nesses atos públicos. Aquilo era um espírito quase de guerrilha, verdadeiramente. Alguns atos públicos só faltavam detector de metais à entrada. Se houver armado, não vem, muito bem, pode entrar. Aquilo era difícil, era muito formal, não assinou, não rubricou, havia ali pequenas formalidades, reclamava-se, parava tudo. Portanto, nós pensámos, bom, vamos entrar na era eletrónica, o formalismo vai decrescer. Bom, isto é uma visão um bocadinho ingénua, porque no fundo entramos na era eletrónica e o que é que aconteceu? Com a contratação pública eletrónica, o formalismo passou a ser outro. Diferente, quer dizer, acabou o ato público de concurso e os problemas suscitados, que suscitavam nessa sessão do ato público de concurso. Bom, aconteceram outros problemas colocados pela assinatura de ficheiros, dos documentos, do tipo de assinatura utilizada, do formato do documento ou do ficheiro, nem sei se serão coisas distintas ou a mesma coisa. Não, no fundo, o formalismo passa a ser outro. E associado a isto, o que é que nós temos? Temos diplomas onde este formalismo se previa ou se estabeleceu, nem sempre felizes, para não dizer outra coisa. Não é? Falo da portaria 701G de 2008, diplomas pouco conseguidos, e mesmo a lei 96 de 2015, que a veio substituir, continuamos ali num diploma com uma linguagem um bocadinho hermética, muitos números, complicado, difícil de interpretar e aplicar, e importantíssimo, que ali é que se joga saber se é excluído, se não é excluído, que formalidade é que deve ser respeitada.
Ainda estamos no contexto da norma. Ora bem, a adensar este problema, o que é que nós temos também? A nossa jurisprudência e a nossa administração pública têm-se revelado pouco sensíveis, para não dizer mesmo, que se terão esquecido de um conjunto de válvulas de escape, não é? de mecanismos que permitiam ao sistema respirar, não entrar num formalismo exacerbado, não é? Princípios que devem ser aplicados, da proporcionalidade, teorias, há muito assentes entre nós, como vamos falar aqui sobre a teoria das formalidades não essenciais, que permitem, no fundo, ao sistema respirar deste formalismo exacerbado. Parece que entramos na era eletrónica e fomos levados um bocadinho por estas novas vestes, não é, da tramitação dos procedimentos no mundo eletrónico e esquecemos de coisas que, bem, sendo afirmadas, de franceses do século XIX já o sustentavam e nós, parece, bom, a realidade é nova, esquecemos-nos disso. E, portanto, tínhamos um formalismo diferente e as válvulas de escape a serem esquecidas, a não serem aplicadas. E depois importa perceber onde é que nós estamos em termos de procedimento. Nós estamos num momento crucial. Não é? As propostas são apresentadas, são reveladas, e depois temos o relatório preliminar e temos ali uma medição entre os concorrentes, o que é normal. Não é? O tentar saber como é que são os atributos deste concorrente, em que lugar é que ele está, ele respeitou tudo, não respeitou, só vou tentar excluí-lo. Porque apesar de ter o segundo melhor preço ou a segunda melhor pontuação, eu posso ascender a primeira. E, portanto, há ali uma medição, e é nesse momento que as coisas se colocam, que é natural. E que é adensada por quê? Por um momento de crise económica. Já não há contratos para todos, não há oportunidades para todos e, portanto, nós temos também ali um momento e uma altura propícia para que esse espírito, não é, de medição, de observação, de rigorismo se acentue, se exacerbe. Não é? E como eu costumo dizer, um bocadinho em tom de graça, mas é verdade, os concorrentes só reclamam por duas razões, que é por tudo e por nada. E, portanto, ao reclamar por tudo e por nada, se nós temos diplomas que são difíceis, que no fundo introduzem um determinado rito e formalismo, nem sempre é fácil de perceber, e depois os seus concorrentes se medem e reclamam, entre aspas, é natural que assim seja. Não é? E este é o contexto. Se me permitissem uma imagem, que contexto é este? É uma espécie de panela de pressão. Não é? As coisas ao lume, e, portanto, o ar que está lá dentro. E eu estou cada vez a meter mais formalismo e tal, e esqueço-me do pipo, das tais válvulas de escape. E, portanto, a panela de pressão, prontíssima a arrebentar, é um bocadinho este o contexto desta norma. E, como sabem, o anteprojeto mostrou-se claramente sensível a esta realidade, o que eu percebo. E no fundo, vinha dizer que estava particularmente sensível ou preocupado, dizia, com as exclusões desproporcionadas e prejudiciais para o interesse público, o que se percebe. Nesta medida, o anteprojeto anunciava já a recuperação da possibilidade de sanação de irregularidades formais não essenciais. Era o que estava lá. Como uma das principais das tais medidas de simplificação, desburocratização e flexibilização. Ora bem, o artigo 72 do novo Código, não é? Da alteração ao Código, o novo artigo 72 do Código mantém essa possibilidade. Vamos entrar na análise desta disposição, mas ainda com algumas considerações preliminares sobre a mesma, para entrarmos devagarinho no tema. A primeira nota é que esta matéria de que vamos falar, sobre a possibilidade de eu corrigir ou não uma proposta, eu não tenho aqui grandes pretensões prosélitas de vos convencer do que quer que seja, porque eu acho que esta é, por natureza, uma daquelas questões na contratação pública que divide opiniões. Divide. Eu podia estar aqui assim 2 ou 3 horas a falar com o professor Miguel Assis Raimundo, aprenderia certamente muito, mas se calhar não chegaríamos a um consenso sobre esta matéria. Nem sei exatamente como é que ele pensará a questão. Não chegamos, porque isto tem que ver com uma determinada visão da contratação pública, uma determinada posição. Portanto, há quem entenda uma posição mais formalista, que é defensável, veja, fazendo a caricatura, mas não é criticável esta posição, que é que as propostas não devem ser corrigidas. E que a consequência da inexistência de um documento ou de um problema formal de proposta deva ser, então, a exclusão dessa mesma proposta. Que não há aqui a possibilidade de corrigir esse mesmo problema. E a exclusão surge como a única consequência possível. Que tem que ver com aquilo que eu disse. Quer dizer, um jogo tem que ter regras e, portanto, se essas regras não são respeitadas, há quem diga, bom, mas porquê é que eu devo permitir que quem não respeitou essas regras possa emendar a mão? É a posição de uns quantos. Depois há uma posição que quase não é defendida por ninguém, que será uma posição, diria eu, completamente substancialista, que é, não, nós devemos, no fundo, desconsiderar
essas formalidades, não devemos atendê-las, sobretudo quando isso determina a exclusão de uma proposta que pode ser interessante para o interesse público. Não é? Possa-se revelar apetitosa na perspectiva do interesse público prosseguido com a execução do contrato. Não, a melhor proposta apresentada a concurso, a mais barata, a economicamente mais vantajosa. Bom, isto diria que ninguém defenderia esta posição desta maneira, seria tão substancialista, mas esta também seria uma posição possível. Ora, outra posição, também sustentável, e é aquela, no fundo, onde eu caminho, onde eu me integro, é uma posição intermédia, no fundo. Uma posição intermédia que não desvaloriza as formalidades, porque importantes no contexto de um procedimento de formação de contratos públicos, mas que, no fundo, tenta encontrar um conjunto de válvulas de escape para, e perdoem-me a expressão, deixar a panela respirar. Tirar algum ar à panela de pressão, sobretudo perante situações cuja exclusão ou cuja consequência de exclusão se afigure, de facto, muito gravosa face àquilo que estamos a presenciar. Ora, qual é que é o problema desta posição? O problema desta posição é que ela se mune, se salvaguarda, recorre a posições que são, sobretudo, posições que se vêm afirmando na jurisprudência, na doutrina, e que são posições, sobretudo, principialistas, não é? Que recorrem a um conjunto de princípios, tais princípios, e daí o contexto, que parecem ter sido esquecidos quando entrarmos na era eletrónica. Porque agora tudo passa na plataforma eletrónica, tudo passa com as assinaturas eletrónicas qualificadas, e parece que nos esquecemos dessas válvulas de escape que eu acho que são perfeitamente utilizáveis também nesta nova era eletrónica. E esse, no fundo, é o problema. E julgo que foi face a este problema, perante este problema, que o legislador reagiu. Ou seja, isto, no fundo, a minha primeira tentativa de aproximação é tentar explicar o sentido global deste 72. Depois já entraremos em pormenor naquilo que são alguns segmentos normativos mais complexos. O sentido geral da alteração legislativa parece ser, julgo eu, de recuperar essa virtude, digamos assim, da posição intermédia. Essa virtude de permitir o sistema respirar, porque parece que, de facto, essa posição não tem sido acolhida em muitos acórdãos dos nossos tribunais administrativos superiores e, sobretudo, a administração, sempre mais defensiva, e o que se percebe, também não tem acolhido essas possibilidades. E, no fundo, esse parece-me o sentido geral do 72. Prevendo assim que a possibilidade que é dada, e aqui vou-me centrar mais nas propostas do que nas candidaturas, perceberão porquê, a possibilidade, no fundo, de suprir irregularidades por preterição de formalidades não essenciais e que careçam de suprimento. Depois veremos em pormenor o que é que isso significará. Segunda nota. Felizmente, o texto final é, na minha perspectiva, muito melhor que o do anteprojeto. É muito melhor. No anteprojeto falava-se em irregularidades formais não essenciais, que eu confesso não sei o que são, porque as formalidades é que são essenciais e podem ou não degradar-se em não essenciais, pois a irregularidade é, no fundo, a consequência decorrente de concluir que aquela é uma formalidade não essencial. Portanto, em bom rigor, não existem irregularidades formais não essenciais. E também no anteprojeto acabou-se com uma coisa que eu acho que era perigosa, que tinha que ver com a correção de erros materiais e de cálculo evidentes na proposta. Perigosa neste sentido. Primeiro porque se misturavam as coisas. E eu julgo que elas se podem separar as águas. Uma coisa tem que ver com a preterição de formalidades e outra coisa está relacionada com os erros de cálculo ou de escrita que estão previstos agora no número 4. Erros de escrita ou de cálculo, desde que seja evidente a existência do erro. O número 4 hoje é aquilo que a jurisprudência vinha afirmando. Não é? Portanto, erros evidentes, quer quanto à sua existência, quer quanto à forma ou ao modo da sua correção, devem ser oficiosamente corrigidos. Eu não tenho que perguntar nada ao concorrente. E esse é que era o grande problema do anteprojeto, porque permitia que, no fundo, eu apresentasse ali um erro evidente e depois me perguntassem e eu nada dissesse. E se abrisse, então, as dúvidas, se abrisse a caixa de Pandora, então, e agora qual é que é a consequência? É excluído? Não é excluído? Corrijo por ele? Não corrijo? E ele, ao não corrigir, está-se a pôr fora ou não se está a pôr fora? Bom, esse problema está resolvido para os erros materiais ou de escrita que sejam evidentes, os erros palmares, no sentido da jurisprudência que tinha sido afirmada entre nós pelos nossos tribunais administrativos superiores. Ora bem,
Mas o legislador continua, quanto a mim, e eu acentuo isto muito, se calhar alguns de vós já me ouviram em outras fases, digamos, em outros estádios deste diploma, ou em outros sítios, como em Coimbra, que tenho falado sobre estas questões, mas eu considero que o legislador continua a incorrer num erro histórico, porque ignora os precisos termos em que isto era feito no passado. E não é um erro histórico de sumenos. Porquê? Porque talvez a desconsideração desta realidade que acontecia no passado não terá levado o legislador a pensar em todas as consequências ou na ponderação de todos os riscos associados a uma errada aplicação do regime. Então qual é que é este erro histórico? Este erro histórico, que eu julgo que está refletido no preâmbulo, o preâmbulo diz que, e passo a citar, se recupera a possibilidade de sanar a preterição de formalidades não essenciais das propostas ou pelas propostas. A verdade é que esse regime de sanar irregularidades ou de ultrapassar, de suprir essas irregularidades das propostas, como elas hoje são entendidas, nunca existiu no passado. Lamento informar, mas nunca existiu. O que é que havia no passado? E que nós podemos cair no erro ao ler, designadamente o 197/99 e o 59/99 de forma apressada. O que acontecia nesses diplomas e em outros anteriores era uma admissão condicional de concorrentes. Eu passo a explicar, para quem não teve experiência nesse período. Eu entregava uma proposta, não ia pela plataforma, ia fisicamente pelos correios ou entregue à porta ou no guichê respectivo e tinha um invólucro opaco e fechado. E abria esse invólucro, o que é que eu tinha lá dentro? Tinha 2 pacotes ou invólucros opacos e fechados. Os documentos que acompanham a proposta e os documentos que instruem a proposta. E a própria proposta hoje assim entendida. Ora, o que eram os documentos que acompanham a proposta? Os documentos que acompanham a proposta, de uma forma para simplificar, são hoje os documentos de habilitação. O que é que eu tinha nesses documentos? As certidões não dívida, as finanças, a segurança social, alguma procuração que me viesse dizer quem é que tinha poderes para assinar depois os outros documentos que estavam no outro invólucro opaco e fechado, tinha a garantia da própria proposta, a caução, garantia a apresentação da proposta. Tinha lá estes documentos. Ou seja, pela negativa, o que é que eu não tinha lá? Eu não tinha atributos da proposta. Eu não tinha lá o preço, eu não tinha a proposta, tal como ela hoje é entendida. Ela permanecia onde? Fechada no outro invólucro opaco e fechado, que não podia ser aberto enquanto não se resolvessem todos os problemas respeitantes às formalidades que não eram observadas relativamente aos outros documentos. Então eu concluía que havia ali uma formalidade que não tinha sido observada. Se ela de facto fosse uma formalidade qualificada como não essencial, o que é que havia? Uma admissão condicional do concorrente. Dava um determinado prazo, não abria o tal outro invólucro, os concorrentes iam para casa, juntavam o documento que faltasse, ou a assinatura que estava em falta, ou a certidão que não estava atualizada, e depois voltava-se para o ato público. E retomava-se, no fundo, o ato público, e então eu depois ia aceder ao quê? Aquilo que hoje nós chamamos os atributos da proposta à proposta em sentido próprio, aquilo que corresponde aos aspectos da execução do contrato submetidos à concorrência. Portanto, porquê que isto deixou de ser assim? É óbvio, deixámos de ter um ato público de concurso, as coisas vão pela plataforma, e o legislador nacional tomou uma opção de os documentos de habilitação serem apresentados apenas por quem? Pelo adjudicatário. Ou seja, só quem ganha é que apresenta os documentos de habilitação. Foi por esta mesma razão, composta, digamos assim, deixar de ter ato público e deixar de ter documentos de habilitação, que eu deixei de ter também, no Código dos Contratos Públicos, este regime da admissão condicional de concorrentes. Dirão, da proposta, sim, da proposta em sentido amplo, mas era respeitante a irregularidades do tal invólucro opaco e fechado global e dos documentos que acompanhavam a proposta. Relativamente aos outros documentos, o 59/99 e o 197/99 nada previam sobre a possibilidade de admitir condicionalmente ou de se, por acaso, a corrigir. Nada previam quanto a isso. Há algumas decisões dos tribunais administrativos que abordam essa questão, mas o legislador não se tinha metido por aí. Ora bem, quais são os riscos, então, associados a isto? No fundo, o que eu estou a fazer é criar uma coisa que não é conhecida e, portanto, não sabemos muito bem como é que isto vai funcionar. Nenhum de nós sabe como é que funcionava para a admissão condicional de concorrentes, mas não sabemos como é que vai acontecer com as propostas. Estou a criar um regime
muito próximo de uma admissão condicional de propostas, em que se a irregularidade for suprida pelo concorrente, então depois a proposta será, no fundo, admitida e valerá. E, caso contrário, subentende-se, a mesma será excluída. Qual é que é o problema disto? É que este suprimento acontece no momento em que eu já conheço o quê? Já conheço os atributos das outras propostas. E quando eu digo eu conheço, não é só o júri e a entidade adjudicante. É o próprio concorrente que é chamado a corrigir ou não a sua proposta. Que quando antes era chamado, desconhecia em absoluto o que é que estava naquele invólucro aqui fechado. E, portanto, não havia o risco, pelo menos em teoria, de aquilo que poderá claramente acontecer, que é eu espreito e vejo que a minha proposta é até a que tem o valor mais baixo e depois, quer dizer, eu cuido-me um bocado de dizer, mas o que pode acontecer é uma espécie de conluio, com o que tem a proposta em segundo lugar, eu desisto disto, desde que haja aqui uma margem, ou até uma espécie de maldição do vencedor, que é a minha proposta é de valor tão baixo, eu não me interessa, porque os valores que vêm a seguir são tão elevados. E, portanto, não corrijo, não vou suprir a minha proposta. Estão a ver? E tenho uma proposta que não é, diria, utilizando uma expressão também da legislação anterior, firme, fixa, definitiva. Não é? É uma proposta que está ali latente ainda. E este é o risco que ainda todos nós vamos ter, ou que todos nós vamos ter que lidar com ele. O facto de essa correção da proposta, e nós estamos a falar só da correção de erros palmares, de escrita ou de cálculo, esse tal suprimento, e já veremos se é necessário, essa correção ou esse suprimento, ter de acontecer no momento em que eu já conheço o teor da proposta dos meus concorrentes. E esse é, de facto, uma realidade ou um risco que eu não sei se foi devidamente acautelado pelo legislador. Eu suspeito que possa não ter sido, porque ele diz que vai recuperar um regime que nós, à lá longo, vemos. Bom, isto era um regime benéfico. Nós conseguimos que não fossem excluídas por minudências propostas que depois eram muito boas e que eram adjudicadas. Pois, mas nós não conhecíamos nada quanto aos atributos, diríamos nós agora, dessas propostas, no momento em que essas irregularidades foram supridas. Ora bem, um segundo risco, que tem sido também muito abordado, mas que eu coloco numa segunda linha, é o facto de se recorrer também aqui a conceitos abertos e a ponderações casuísticas. Eu concordo um bocadinho aqui com o professor Miguel Assis Raimundo, que tem um posto sobre esta matéria. Quer dizer, não havia outra forma de o fazer, diria eu. Quer dizer, podíamos elencar aqui um conjunto de irregularidades que surgem. Não assinou o documento, assinou o ficheiro, não assinou todos os documentos, não assinou um documento que não é dele, não assinou um documento em ficheiro editável, mas assinou o PDF, não entregou isto. Bom, fazer uma taxonomia de tudo isto é impossível. Portanto, isto ter-se de recorrer, de facto, a conceitos abertos e que permitam essa ponderação. No entanto, isto será sempre de sublinhar que é o momento em que isto tudo ocorre. Não é? E, portanto, quem vai fazer essa ponderação, que é o júri, que é a entidade adjudicante afinal, ou o órgão competente para a decisão de contratar, no momento em que já conhece o conteúdo das outras propostas. E em que, portanto, o seu raciocínio, mesmo que não queira, pode ser enviesado por esse conhecimento que já tem, não é? A mulher de César não basta sê-lo, tem de parecê-lo. Esta questão da transparência e da imparcialidade também se coloca aqui. Agora passemos àquilo que é suprido ou corrigido, àquilo que o legislador aqui identifica como o objeto deste suprimento. Irregularidades causadas por preterição de formalidades não essenciais e que careçam de suprimento. Bom, eu identifico aqui outro risco, que é um risco que eu tenho notado na nossa jurisprudência, que é uma afirmação a priorística da essencialidade da formalidade. O que é que isto quer dizer? É uma espécie de... Esta formalidade é essencial. Eu considero que ela é essencial. Já tenho visto isto muito em acordos. Bom, eu reputo esta formalidade de essencial. Mas porquê? Porque eu acho que ela é importante. Então e aquela outra? Bom, não é essencial, ou deixou de ser. Não, eu acho que isto é um risco. E é um risco, e acho que isto não é visado pela norma. O risco existe porque ele também já tem sido... isto é um traço de alguns acórdãos, que eu já tenho criticado, que é a formalidade. Essencial ou não essencial, bom, não é olhar para ela que eu a qualifico, ou saber se ela é muito ou pouco importante. Não é? À partida, todas as formalidades são essenciais.
Não é? Se eu não tinha previsto aquela liturgia, aquele rito, o que é que acontece? Pode suceder que essas formalidades, que são à partida todas essenciais, se degradem em formalidades não essenciais. Ou então que o próprio legislador a desvalorize essa formalidade, determinando que ela não tenha consequência normalmente associada a ela, aqui a exclusão, ou a invalidade, ou a ilegalidade associada, e que se torna numa mera irregularidade. É isto, no fundo, o que está por trás da teoria das formalidades não essenciais. Não vos quero amassar muito com isto, não é? Mas todos nós conhecemos a ideia subjacente à teoria das formalidades não essenciais. No fundo, pode ser criticada esta teoria, não é? Mas esta teoria, o que é que nos diz? Bom, que estas formalidades, estas liturgias, no fundo, pretendem alcançar um determinado objetivo, um determinado fim. Não é? E o que nos diz é, se esse fim foi alcançado por outra via, ainda que não respeitando aquele rito, aquela liturgia, aquela formalidade, mas a finalidade, o objetivo, foi alcançado ainda assim, bom, eu não devo ir ao ponto de excluir, neste caso, a proposta, ou de invalidar um ato de administração. O exemplo de escola é muito simples, não é? Os membros de um determinado órgão têm de ser convocados por carta registada com o aviso de recepção. Não foi cumprida essa formalidade, foram todos convocados por e-mail, mas aparecem na reunião. Discutem o tema, conheciam o tema, votam o tema e há um que vota vencido. E depois vem impugnar porque diz que não foi convocado por carta registada por aviso de recepção. Não é preciso aqui grandes considerações jurídicas para o meu querido auditório, composto por muitos advogados, dizer era o que faltava. E este era o que faltava, o que é que quer dizer? Quer dizer que a finalidade visada por aquela concreta formalidade, que era, no fundo, terem conhecimento de que a reunião ia ocorrer, qual é que era a agenda dessa reunião, para poderem decidir, foi cumprida de outra forma. E a pessoa esteve lá, não se opôs à realização da reunião, votou e votou vencida, paciência. Estão a ver? No fundo, a ideia subjacente à teoria das formalidades não essenciais é esta. O que é que isto nos diz? Que a partir das formalidades são todas essenciais, elas podem degradar-se em não essenciais, em virtude disto mesmo que eu aqui referi, ou pelo próprio legislador identificar, dizer, não, esta formalidade, nestas circunstâncias, degrada-se. Outra nota, em regra, as formalidades não essenciais não carecem de suprimento. Não é? Quer dizer, vejam o exemplo que eu vos dei. Parecer-vos-ia certamente ridículo, eu agora, depois da deliberação, da reunião do órgão, da votação, olha, eu esqueci-me de enviar a carta restada pelo vice-recesso. Olha, aqui está, para suprir o incumprimento. Não, é ridículo, não é? E, portanto, à partida, estas formalidades que não são essenciais, ou que se degradam em não essenciais, porque foram cumpridas de outra forma, ou o objetivo, melhor dizendo, a finalidade que lhes subjaz foi atingida de outra forma, mas não carecem de suprimento. E, portanto, isto coloca-nos um problema, porque parece que o objeto é estas formalidades não essenciais e que careçam de suprimento. Não é? Aqui o I coloca-nos esta dificuldade. Não podemos utilizar, claro, exemplos da contratação pública, por exemplo. Não assinei eletronicamente a certidão permanente. Pedia-se a certidão permanente. Está disponível online, com um código. Não é um documento do concorrente. Eu olho para as finalidades das assinaturas, que é a pessoa vincular-se, termos a certeza que é efetivamente ele e que o documento não foi alterado. Bom, tudo isto é cumprido por outra forma, porque eu consigo aceder. Está lá o código. Aquele documento não é dele, portanto ele não tem que se vincular. Não é ele que o emite. Não é? E que é dele porque está num registro que é público e acessível online. Estão a ver? Vir pedir depois a junção da certidão permanente também me parece desnecessário. Ou, por exemplo, uma coisa que chegou à barra dos tribunais. Não assinei eletronicamente o documento em Excel, mas tenho um documento em PDF que é exatamente igual, com os preços unitários, assinado com assinatura eletrónica qualificada. Bom, quer dizer, cumpriu-se, diria eu, todas as exigências com o PDF adequadamente assinado. Agora vou ter que pedir, não, mas olha, está aqui o Excel que não está assinado, mas agora aponha lá a sua assinatura. Nem faz sentido nenhum no que diz respeito às assinaturas eletrónicas, porque o que se quer é garantir aquelas finalidades no momento em que se assina. Para garantir aquilo mesmo no momento em que se assina e não depois. Ora, aquilo já está garantido. Quando eu abro a proposta, sei que aquelas finalidades visadas pela assinatura eletrónica qualificada estão cumpridas no que diz respeito àquele documento. Vejam, isto para concluir o quê? Esta maçada toda para ir a este ponto. O exemplo dado pelo legislador é que respeita justamente à preterição de uma formalidade essencial que carece de ser suprida. Ou seja, no fundo, o legislador é que nos dá um caso de uma formalidade que se degrada em não essencial porque ele próprio o diz. Não é?
que é a apresentação de documentos que se limitam a comprovar factos ou qualidades anteriores à data da apresentação. Bom, aqui é que eu podia discutir. Se isto, como é que eu atingiria a finalidade subjacente à exigência de entrega deste documento? Por outra forma, dificilmente. Portanto, esta dificilmente se degradaria em não essencial por outra via. Então, o que é que acontece aqui? É o legislador que a degrada. Porque o que está aqui a dizer designadamente, nestes casos, pode ser depois apresentado o documento. Porque, no fundo, este documento se limita a comprovar factos ou qualidades anteriores. O exemplo do Tribunal de Justiça, julgo que é um balanço da empresa, já existe, é que não foi junto, mas respeita a qualidades anteriores à data da apresentação das propostas. E, portanto, no fundo, o que nós temos aqui, e depois concluirei afinal, é uma métrica difícil. Que objeto é este? Suprimento ou pretensão de formalidades não essenciais e que careçam de suprimento. O que é que cabe aqui? O que é que cabe aqui? Podemos bater, e isso abordarei adiante, podemos bater à porta das causas de exclusão? Por exemplo, não apresentei um documento redigido em língua portuguesa. Pode ser pedido e dado um prazo ao concorrente para juntar a tradução legalizada desse documento? Tenho muitas dúvidas. Porque, no fundo, o que nós estamos aqui é a falar de formalidades não essenciais e esta é uma formalidade essencial, porque dificilmente ela se degrada por outra via. Bom, o documento foi apresentado em francês ou em inglês. Bom, mas o documento era exigido em português. Mas o júri até percebe inglês ou francês. Não sei, não é? E depois, o legislador não a degradou. Pelo contrário, não é? O legislador tem como causa de exclusão. E a intervenção legislativa ao nível das causas de exclusão é, aliás, paradigmática. Porque avançou, se calhar nas propostas variantes não, veio no fundo afastar uma coisa que era completamente desrazoável, que era de a base cair sempre quando tinha que ser excluída a variante, mas, por exemplo, no que diz respeito à omissão de termos ou condições, que era uma grande discussão que existia na jurisprudência, veio dizer não só a violação de termos ou condições, não só a violação de atributos, não só a falta de atributos, mas também a falta de termos ou condições origina a exclusão da proposta. Portanto, eu tenho muitas dúvidas de que um legislador que trabalhou com cuidado das causas de exclusão esteja a permitir com esta norma que eu possa bater à porta dessas causas de exclusão, degradando algumas dessas formalidades que estão aí previstas em formalidades não essenciais que possam ser supridas. Uma outra questão, mas o artigo não fica só por aqui, coloca-nos dificuldades acrescidas, e eu dizia, e certamente o professor Miguel Assis Raimundo depois me corrigiria bem, que isto não tem que ver com transposição de diretivas, mas não é uma questão a que o direito europeu da contratação pública seja imune, longe disso, e nós vamos nos aperceber disso pela parte final no número 3. Vejam. Desde que tal suprimento não afeta a concorrência e a igualdade de tratamento. Este é um bordão típico das diretivas europeias e típico da jurisprudência do Tribunal de Justiça. Estes bordões principialistas são típicos e o legislador certamente não desconhecia os recentes acordos do Tribunal de Justiça sobre a matéria. E o que é que os acordos nos dizem? Porque eu, de facto, confesso a minha ignorância, a minha primeira abordagem a esses acordos, de facto, foi a de pensar que eles eram muito permissivos. Mas depois de mergulhar na piscina, perdoem-me a expressão, eu já não tenho bem a certeza. Eu acho que esses acordos são muito limitativos, sobretudo no ordenamento jurídico como o nosso. Vamos por partes. O que é que estes acordos têm dito numa perspectiva permissiva de correção destes problemas? Já têm dito que a clarificação da proposta ou a retificação de erros manifestos, em que a retificação não leva à apresentação de uma nova proposta ou a alterações substanciais dessa proposta, são permitidos. São permitidos. Ou seja, o direito da União Europeia não se opõe, os princípios do tratado, os princípios plasmados nas diretivas, não se opõem a essa possibilidade de retificação. Mas já afirmou que um concorrente não pode ser excluído, vejam este caso, por violar uma obrigação que não está expressamente na lei ou nas peças do procedimento, mas que decorre de uma interpretação que os tribunais e a administração fazem dessa regra que está
na lei nacional ou nas peças do procedimento. Se o professor Castanheira Neves me ouvisse, dava-me um tiro. Então, mas as normas não têm que ser interpretadas para ser aplicadas. Claro, mas no fundo o que o Tribunal de Justiça está a querer dizer é, se não for clarinho que a violação, que a violação daquela disposição origina a exclusão, não pode ser uma corrente jurisprudencial, doutrinal ou uma prática administrativa a determiná-lo. Não, temos que garantir essa mesma certeza e segurança aos operadores que não podem ser excluídos por estas razões. Mas, e aqui quase mimético da parte final deste artigo, admitiu que se possa apresentar documentos após o prazo, quando os mesmos são puramente descritivos da situação do candidato ao concorrente, como o tal balanço. Este é outro acórdão, Pipopiso, Manova, Arcos Gama, há vários acórdãos sobre esta matéria. Mas esses mesmos acórdãos, ou parte deles, têm um segundo momento. Tem uma parte inicial que dizem, muito bem, claro que isso pode ser corrigido, erros palmares, claro que esse tipo de situações seria demasiadamente rigoroso que nós não pudéssemos permitir aqui alguma flexibilidade. Mas depois os acórdãos são draconianos, dizendo o seguinte, que esse pedido de clarificação ou essa correção não pode suprir a falta de um documento ou de uma informação cuja comunicação era requerida pelos documentos do concurso ou pela lei. Estando a entidade adjudicante obrigada a observar estritamente os critérios que ela própria fixou. Ou acrescentando que o próprio legislador fixou. Estão a ver? Isto é muito limitativo. Porque no nosso ordenamento jurídico, de um cardápio, de uma lista de causas de exclusão individualizadas, identificadas, em que o legislador agora, nesta alteração do Código, teve o cuidado de as trabalhar e, portanto, não as eliminou, nem linkou ao artigo. É possível, no fundo, coloco novamente a questão, bater à porta destas causas de exclusão, dizendo não, naquelas que são de natureza formal. Não foi observada esta formalidade, mas eu, em virtude deste meu 72 número 3, eu posso agora vir supri-la. Tenho muitas dúvidas. Tenho muitas dúvidas que o 72 número 3 o permita e tenho muitas dúvidas que essa interpretação esteja em conformidade com o direito da União Europeia, tal qualmente ele é entendido pelo Tribunal de Justiça numa jurisprudência, claro, sempre principialista. Todos estes acordos normalmente resultam da interpretação dos princípios de igualdade, tratamento, não discriminação previstos no tratado. Mas é a posição do Tribunal de Justiça quanto a estas situações. Não pode levar, no fundo, a contornar uma exigência que estava nas peças e na lei. E, portanto, é difícil eu bater à porta dessas causas de exclusão. No fundo, e em suma, parece-me difícil que o disposto neste artigo possa ser utilizado para afastar as causas de exclusão previstas no CCP. Com exceção do quê? Da situação que ele próprio prevê. A tal situação que é essencial e que dificilmente se degrada em não essencial porque o concorrente consegue atingir o objetivo subjacente à junção daquele documento por outra forma, mas que o legislador diz, é verdade que ele o diz designadamente, não é? Mas a verdade é que o legislador ali me parece que está a dizer que essa formalidade é não essencial, está a degradá-la a ele. E, portanto, vejo, isto para dizer o que em conclusão, vejo muito difícil que este artigo possa ser utilizado para mais do que isso, no que diz respeito à junção de documentos que eram exigidos pelas peças. Vejo como muito difícil que este artigo possa permitir superar as causas de exclusão previstas no Código. Então, para que é que ele serve? Eu acho que ele ainda assim pode ter alguma utilidade. Tem estes riscos. Mas qual é que é a utilidade? É no fundo, lembrarmos para a necessidade de uma válvula de escape, que é a teoria das formalidades não essenciais. Porque se nós lermos o artigo ao contrário, que é formalidades não essenciais e que careçam de suprimento, ora, se não carecem de suprimento, por maioria de razão estas, não devem determinar a exclusão. Mas eu acho que isso era a realidade que já existia antes do artigo. E, portanto, ele, no fundo, ele só nos vem lembrar, ou eu diria que é a interpretação que eu dele retiro, vem-nos lembrar para situações que já existiam e que não deveriam determinar a exclusão de propostas. Porque, apesar de se ter preterido uma determinada formalidade, o objetivo subjacente à mesma foi alcançado de outra forma. No fundo, ele vem chamar a atenção, sublinhar aquilo que é o pano de fundo dele, que é a teoria das formalidades não essenciais. E vem dizer, bom, as que careçam de suprimento, dificilmente se possam encaixar aqui mais situações do que a que o próprio legislador consagra. As outras, claro, as outras, se ele é tão exigente, as que não são essenciais porque não carecem de suprimento, essas então, por maioria de razão, têm que passar por aqui.
E porquê que eu digo isto? Numa última reflexão, e agora não é, um bocadinho à Monty Python, para uma coisa não completamente diferente, mas para uma coisa completamente louca. Isto podia ser completamente diferente. Eu, de facto, poderia permitir bater à porta das causas de exclusão e permitir a junção de documentos que não tinham sido apresentados ou de outras questões que pudessem ser superadas. Mas para isto se fazer, sem o risco enorme subjacente à circunstância de eu já conhecer os atributos das outras propostas, só era possível se, ao nível da tramitação eletrónica do procedimento, isto fosse feito por uma espécie de layers ou camadas, em que eu apresentasse um conjunto de documentos que nada têm a ver com a proposta em sentido estrito, com os atributos e alguns termos ou condições sobre os quais eu tenho que me pronunciar, não, e apresentasse todos estes documentos numa primeira fase e depois, de facto, o júri procedesse a uma análise. Olha, o senhor esqueceu-se da tradução disto, junto lá. Eu aí diria que o risco é diminuto, até porque a própria lei previa essa fase. Agora, isto é completamente louco porquê? Porque isto, no fundo, seria complicar ainda mais os procedimentos, alongá-los mais, prever aqui uma fase de admissão condicional e arrastar os procedimentos em mais um formalismo, em mais uma etapa e em mais um momento. E, portanto, é completamente de afastar, diria eu. Mas eu diria que era é o único design que afasta o risco subjacente a eu bater à porta das tais causas de exclusão, permitindo que um concorrente me junte coisas, perdoem-me a expressão, que ele deveria ter junto com a sua proposta, quando, no momento em que ele já conhece o conteúdo das demais. E não vos maço mais sobre isto.